Olá pessoal, continuando aqui as nossas tarefas, eu vou querer agora pegar um vetor e preencher esse vetor de números primos, tá? Na primeira posição eu coloco o primeiro número primo, acredito que 1 é o número primeiro, né? Depois na próxima posição eu coloco o segundo número primo é 2. Na próxima posição eu coloco o 3, tá? Na próxima posição o 5, na próxima posição 7, 8, 9, 10, 11, tá? V de 1. E eu quero preencher isso aqui, V de 2, até um determinado limite. V de 3, né? Eu vou preenchendo e eu quero preencher esse meu vetor aqui de números primos até um número específico, até eu chegar numa posição, né? Até eu chegar num vetor com n elementos. Eu quero chegar até o n. Faço isso até chegar no v de n igual ao enésimo número primo, ao primo n. Tá? Então eu quero primeiro número primo, segundo número primo, terceiro número primo e assim sucessivamente, até chegar no enésimo número primo. Deu para entender o que eu quero? Tá? Você vai ter que ler o número primo, ou deixar esse número variável, né? E depois preencher um vetor com números primos. Tá tranquilo? Vamos tentar resolver antes de ver o gabarito? Vamos tentar resolver. Primeiro resolve o exercício aí, depois olha o gabarito. Então vamos para o gabarito agora. Vamos tentar montar esse probleminha. Então eu vou ter, nesse caso aqui, eu vou ter um número n, tá? Eu quero um vetor, eu quero 10, n igual a 10, né? Então eu vou criar um vetor com n posições. Criei um vetorzinho com n posições. De 0 a 9. Então eu quero preencher esse vetor de 0 até 9. Tá? Eu quero, segundo as minhas regras, né? O pessoal brinca, meu corpo, minhas regras. Aqui é meu programa, minhas regras. Então a minha regra é, começa no 0, termina no n-1. Quero preencher esse vetor de números primos. Vou precisar de um programinha para testar se o número é primo. Tá? Então vou ter verdadeiro ou falso, né? Eu vou pegar um número n e eu quero saber se n é primo. Como é que eu faço para saber se n é primo? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que percorrer, descobrir quantos elementos dividem n. Vou colocar um contador aqui, né? ACC igual a 0. E aí eu vou repetir for int i igual a 1 e menor ou igual que n e mais. Existem formas um pouquinho mais eficientes, existem formas bem mais eficientes. Se n for divisível por i, quer dizer, o resto da divisão de n por i for igual a 0, eu faço um ACC mais. Tá? Então, se o resto da divisão, se ele for divisível apenas por 1 e ele mesmo, se ACC for igual a 2, eu dou um return é primo. Caso contrário, return falso. É primo ou não é primo? Tem forma mais eficiente? Tem. Tá? Tenho. Não preciso ir eu poderia começar na posição 2, tá? Porque o 1 sempre vai ser divisível. E aí eu quero saber se ele é divisível apenas por 1 e ele mesmo. Eu poderia terminar na posição n-1. Então, se eu terminar na posição n-1, o número de divisores precisa ser 0. Tá? Então, só que se ele for primo, um de seus fatores é menor do que a raiz quadrada do número. Tá? Isso é uma regra. Por exemplo, 9 é igual a 3 vezes 3. 3 é a raiz quadrada de 9. Tá? Se eu pegar aqui
4, 3 vezes 2, 6. 6 é igual a 3 vezes 2. 2 é menor que raiz quadrada de 6. 3 é menor, igual que raiz quadrada de 9. Então, na prática, eu só preciso ir até a raiz quadrada do número. Tá? Então, eu posso parar no SQRT. Posso parar na raiz quadrada aqui. Tá? Se eu parar na raiz quadrada, já tá bom. Então, posso ir até a raiz quadrada do número. Então, i igual a 2, i menor que raiz quadrada, e mais. Por 1 vai funcionar? 1 vai passar. 2 vai passar. Ok. 3 vai passar. 4 vai ter raiz quadrada. Eu acho que vai dar certinho aqui. Tá? Talvez o 1 e o 2 tivesse que testar separado. Deixa eu verificar aqui. Vamos fazer um testezinho aqui. Está funcionando direitinho. For int i igual a 0, i menor que 10 e mais. Se for primo, eu vou imprimir o número. Printf, porcentagem de i. Então, vou imprimir os primos. Tá? Se for primo i, eu estou imprimindo. Vamos ver se ele está certinho no começo. Estou com um pouquinho de dúvida. SQRT precisa da biblioteca math.h. Include math.h. Então, vamos rodar o programinha aqui. Aparentemente está certo. Faltou uma quebra de linha aqui. Então, ele está pegando os números primos. 0, 1, 2, 3, 4, 3. O 0, 0, 1 não entra na brincadeira, né? Acho que 0, vamos começar do 1. 1, 2, 3, 5, 7. E aí eu posso fazer uma lista, tá? Então vamos lá. E o que eu vou fazer para me ajudar? Eu vou criar uma variável top, tá? Colocar top no 0. E se o número for primo, aí eu faço v de top recebe o i. Vou imprimir o que eu acabei de fazer, v de top recebe i. Então, vou colocar aqui v de top recebe i. E depois eu vou fazer um top mais. Tá? Então, só para ver como é que o programinha está funcionando aqui. Se for primo, coloco na posição top. Isso aqui é um processo chamado pilha. Tá? Eu coloco no topo da pilha e incremento, faço o top mais. Coloco no topo da pilha, que é a primeira posição livre, e faço um top mais. Então, vamos ver o que o programa está fazendo. Então, o programa está colocando aqui. No topo da pilha é o 0, ele coloca o 1. Topo da pilha 1, ele coloca o 2. Topo da pilha 2, e 3. 3, ele coloca o 5. 4, ele coloca o 7. E aí, parou. E aí, esse for aqui, eu vou ter que colocar enquanto top for menor do que n. Então, ele vai colocar enquanto o top for menor do que n, ele vai colocar. Então, coloquei, opa. O que ele reclamou aqui? I is undeclared. Ah, tá. Eu tenho que começar i igual a 0. Eu faço a brincadeira toda e dou um i mais. Então, agora tá certinho. Não, igual a 1. Vou começar no 1. Eu acho que faz mais sentido começar no 1. O que ele reclamou? I is undeclared. Ah, tá. Int i, né? Int i. Agora acho que vai. Foi lá. Preencher os números. V0, V1, V2, V3, V9. É o 10º número primo, né? V9. Então ele foi de 0 a 9. Se eu colocar 100, ele vai executar de 0 a 99. Se eu colocar 1000, ele vai executar, está sofrendo um pouco mais, até de 0 a 999. Se eu colocar 10.000, vamos estressar esse programa aqui. 10.000 já começa a suar. 5.000, 10.000. Se eu colocar até 100.000, olha o tamanho da minha lista de primo aqui.
Você vê o poder de computação que a gente tem hoje em dia, né? 100 mil, ó, 2 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil. Isso está imprimindo, a impressão consome muito tempo, tá? Mas ele está gerando a lista de números primos. 46 mil, tá? A gente está gerando uma lista de números primos. Agora eu fui até, chutei o pau da barraca, 77, 80, tá gerando aqui, 79, 90, foi até 100 mil. Olha que beleza, gerou todos os números primos entre 0 e 100 mil. O poder de computação é muito grande. Vamos ver se eu tenho uma lista, só para dar uma conferida. É sempre bom conferir aqui, né? Lista de números primos. Vamos ver, deve ter aqui. Tem na Wikipedia. Lista de números primos. Tá? Vamos ver aqui. Aqui ele tem os números primos, tem uma lista que vai até 1000. O milésimo número primo, 7919. Tá? Então, o milésimo número primo é o 7919. Então, vamos até 1000 aqui. Run. O milésimo, 7907. Milésimo número primo, 79. Opa. Aqui deu 7907. Ele começou no 0? Ah, ele não considerou que 1 é primo. Ah, interessante para mim que 1 é primo. Primo é um número divisível por 1 e por ele mesmo. Então, no meu entendimento, 1 era primo. Mas, tudo bem, se ele deixou 1 de fora, ele começou no 2, tá? Achei que 1 era primo. 7919. O milésimo vai ser... Essa é uma questão de definição, né? O milésimo vai ser 7919. Estamos fazendo essa sequência bonitinha. Até poderia fazer um exercício, imprimir essa tabelinha aqui de números primos. Mas por enquanto tá bom. Geramos um vetor, tá? E preenchemos esse vetor com números primos. Preenchemos esse vetor com números primos, que era a tarefinha que eu ia dar para vocês. Legal? Então esse é o gabarito da tarefa aqui. Tem que ter a funçãozinha que verifica que se é primo. Você chama a funçãozinha, pega a resposta, coloca no topo da pilha e faz um topo mais mais. No topo da pilha, top mais mais. Então, só é importante aí você entender que você vai ter um top igual a 0, você coloca V de top, coloca no V de top, no V de 0 e faz um top mais mais. Esse aqui é um processo de colocar no topo de uma pilha. Coloco o meu valor X aqui no topo e faz um top mais mais. Aí eu coloco o valor aqui, coloquei X aqui. Aí faço um top mais mais, top para na primeira posição livre. Aí eu coloco o X aqui e dou um top mais mais. O top vale 2. Primeira posição livre. 0, 1, 2. Coloco nessa posição. Coloco o X aqui e dou um top mais mais. Top para na primeira posição livre. Eu vou colocando no topo da pilha. Depois dá para retirar se quiser, tá? Lembrando que sempre o top vai ser o número de elementos aqui e vai ser a primeira posição livre. Tá? Então, só para relembrar isso aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Daqui a pouco a gente continua.